Nós estamos entrando agora, né, na nossa terceira rodada, terceira parte da nossa série chamada E se a vida te trouxer? E nós já falamos de algumas situações que a vida pode nos trazer. Ela pode nos trazer circunstâncias adversas. A vida pode nos trazer momentos em que nós vamos checar as nossas verdades e descobrir que em algumas horas nós temos um choque de realidade. Porque coisas que em algumas horas nós acreditávamos, nós pensávamos, nós crescemos trabalhando daquela maneira e de repente você olha que a palavra de Deus diz e fala, não é isso não. Às vezes modos como em alguma época no passado já funcionou, mas que de repente na época que nós estamos vivendo já não funciona-se mais. Eu me lembro de uma das campanhas políticas aqui dos Estados Unidos, que um dos candidatos estava desafiando o outro e dizia o seguinte, a nossa força náutica já não tem mais a mesma quantidade de navios que tinha. E o outro candidato político falou, você já reparou que a nossa cavalaria também já não tem mais a mesma quantidade de cavalos? As coisas mudam, a tecnologia muda, o povo muda, nós mudamos, Deus não muda. Deus não muda, mas em algumas horas, métodos que nós utilizamos, a gente precisa mudar. E coisas que eram realidades, eram verdades, eram totalmente concretas há 5, há 10, há 15, há 100 anos, já não são mais. Em algumas horas a gente toma um choque de realidade e diga, eu estou numa realidade errada. Mas a nossa ideia de hoje, o tema que a gente tem, o subtema que a gente tem para hoje é quando a vida nos traz decisões difíceis. O que a gente faz quando a vida nos traz decisões difíceis? E se a vida te trouxer decisões difíceis? Como a gente vai fazer? E como das outras 2 vezes que a gente já falou, eu vou falar de novo. A gente poderia mudar para, ao invés de se a vida trouxer, quando a vida trouxer decisões difíceis, porque a gente sempre enfrenta decisões difíceis. Talvez a gente pudesse pensar em algumas coisas, quando a gente olha e pensa em coisas simples que a gente encontra no dia a dia, algumas decisões são relativamente fáceis. Por exemplo, você deve matar ou não aquela pessoa que não gosta de você? Você sabe que não, que vai dar, que o resultado não vai ser bom, embora em algumas horas você até pensa, talvez seria até uma boa ideia, mas não vai funcionar, não vai dar certo, a polícia vai te encontrar mais cedo ou mais tarde, a sua consciência vai te perseguir pelo resto da vida, não vai dar certo, e você já sabe que embora em algumas horas você até pense nisso, não é a melhor das decisões. São decisões simples, você sabe exatamente que são decisões simples. Mas é aquelas coisas que parecem ser coisas de Deus na sua vida, e que de repente você olha e você tem que dizer, não, essa decisão não é assim tão fácil. Como é que eu vou tomar essa decisão? Na história de hoje, a gente vai continuar olhando a vida do apóstolo Paulo, continuar olhando o livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo não vai estar andando sozinho, ele vai estar em companhia de Silas, em companhia do escritor do livro dos Atos, que a gente sabe que foi Lucas, que era um médico, acompanhava Paulo nas suas viagens, na maioria delas pelo menos, e eles vão estar em algumas situações interessantes. Eles estão numa cidade chamada Filipos. E nessa cidade eles encontram algumas pessoas de alto escalão na sociedade. Eles têm a oportunidade de ministrar para essas pessoas. Eles têm a oportunidade de estar com essas pessoas, de ver Deus agindo na vida dessas pessoas. Mas o texto que a gente vai ler começa nos dizendo o seguinte, certo dia, indo nós, Paulo, Silas, e obviamente quem está escrevendo está se incluindo na história, que é Lucas. Indo nós para o lugar de oração, encontramos o quê? Uma escrava, que tinha o quê? Um espírito pelo qual predizia o futuro. Reticência para a gente que esse verso vai continuar. Você já sabe que isso não é coisa de Deus na vida dessa menina. E ainda outra coisa que você já sabe, mesmo sem continuar lendo esse texto, não existe ninguém diferente de Deus que tem condições de predizer o futuro. Até o dia de hoje, Satanás continua usando essas mesmas artimanhas antigas. Às vezes a gente acha que Satanás é tolo, mas tolos somos nós que continuamos caindo nas suas mesmas armadilhas, ano após ano. Isso aí foi o 1º século. Nós estamos no 21º século, e desde a primeira oportunidade do ser humano no mundo, Satanás já vem enganando. Porque foi assim que ele enganou Eva, foi assim que ele enganou Judas. Foi assim que ele enganou todas as pessoas que passaram, e é assim que ele costuma conseguir nos enganar, nos trazendo coisas que a gente sabe que não são concretas. Outras traduções dizem que essa menina, que ela tinha um espírito de adivinhação, ou que ela era uma pitonisa, ou que ela tinha um espírito de Piton, ou o que a gente tem em inglês como Python, que se você conhece cobra, você sabe que tem uma cobra com esse nome.
que é uma coisa típica da mitologia grega, e eles moravam num lugar onde era totalmente, Filipos, um lugar totalmente, na Europa, totalmente influenciado pela cultura grega, e essa ideia de Piton, que é justamente a cobra, era, na mitologia grega, uma serpente que foi morta por Apolo, um dos deuses gregos. Então imagina dentro de uma cultura que as pessoas acreditam exatamente naquilo. Essa menina tem essa coisa, ela é quase que sagrada, mas ela é uma escrava, os donos dela têm coisas boas. E o que o texto diz para a gente é assim, que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as suas adivinhações. Mudou, né? Hoje em dia as pessoas já não ganham mais dinheiro com essa história de fazer adivinhações, né? Já não tem mais isso. Satanás continua exatamente desse mesmo jeito, porque é exatamente assim que continua tendo nos dias em que nós vivemos. O texto continua dizendo, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, e repare bem o que ela gritava, estes homens são servos de quem? Do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o quê? O caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu acho isso uma coisa impressionante. A moça com um espírito que não é de Deus, falando coisas que a gente olha, lê, a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que Paulo estava lá, as pessoas que estavam com ele, que eles estavam servindo ao Deus Altíssimo e que o que eles anunciavam era, de fato, o caminho da salvação. Realidade, totalmente realidade. Mas o texto continua dizendo, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Muitos dias. Eu acho isso também interessante. Alguma coisa que está acontecendo em volta de alguém que é de Deus. Paulo era totalmente Deus, sim ou não? As pessoas que estavam com ele, totalmente Deus, sim ou não? Essa menina que não está com algo que é totalmente Deus, o seguindo por muitos dias. Dizendo exatamente isso, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Finalmente, o texto diz, Paulo ficou indignado. Olha que coisa, finalmente Paulo ficou indignado, Atos 16, 18. O que levaria Paulo a ficar indignado se o que essa menina estava dizendo era verdade? Era verdade ou não? Verdade, o que ela estava dizendo era verdade, mas o que leva Paulo a ficar indignado? O que ela estava dizendo mesmo? Estes homens, pode ler comigo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Lhes anunciam o caminho da salvação. O que tem de errado com essa afirmação dela? A gente olha e a princípio você poderia dizer a mesma coisa que eu olho e vejo, tem nada de errado. O que ela está dizendo está totalmente correto, o que ela está dizendo faz todo sentido, o que ela está dizendo, se você quer parafrasear o que nós falamos na semana passada, se você colocar debaixo da luz de Jesus Cristo, o que ela está dizendo continua sendo verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e o que eles nos anunciam é de fato o caminho da salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, mas Paulo fica indignado. Paulo fica indignado e eu e você nos fazemos essa mesma pergunta aqui, mas o que tem de errado? O que faz algo, o que traz na vida de Paulo se indignar com as palavras daquela menina que já não era a primeira vez que ela estava dizendo. O texto diz para nós que ela já estava o seguindo há muitos dias. Somente a fonte da informação dela é problemática. A fonte da informação dela é problemática. Isso traz para nós, e sai desse século I e entra aqui no 21º século e descobre o que faz diferença para a minha e para a sua vida quando nós vamos ter que tomar decisões difíceis. Se Paulo vai ter que tomar decisão difícil, quando nós temos que tomar decisões difíceis, a gente precisa saber a fonte das nossas informações. A gente precisa saber quem está nos trazendo aquela ideia, quem está nos trazendo aquele pensamento, quem está nos fazendo aquela proposta, porque pode parecer ser uma coisa boa. Mas para Paulo, isso trouxe indignação. Uma coisa que a gente precisa lembrar, e lembre-se sempre, que Deus não precisa de aprovação ou de propaganda de demônios. Deus não precisa do demônio dizer, não, Ele é Deus mesmo, Ele é Deus de verdade, Ele é exatamente isso aí, porque todas essas coisas aconteceram já no passado, aconteceram com Jesus Cristo, aconteceram com pessoas que estavam possuídas de espíritos imundos, andando atrás de Jesus Cristo, confessando, dizendo, Ele é de fato Deus. Mas Deus não precisa de propaganda de demônio,
Deus não precisa de aprovação de Satanás, esses são de fato Deus, eles são de fato as pessoas de Deus. Repare, e agora vai vir a primeira decisão difícil que Paulo tem que tomar, e olha o que ele diz, ele fica indignado, ele volta-se ao Espírito e diz, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. Uma coisa interessante para a gente aqui, porque de vez em quando a gente se depara com situações que são totalmente espirituais nas nossas vidas, sim ou não? Sim, a palavra de Deus já nos alerta que a batalha que nós temos não é batalha contra a carne, não é batalha contra a sangue, é batalha espiritual. Mas a gente corre um sério risco de usar os modismos que nós vivemos e experimentamos no dia de hoje e começar a dar ordem para Satanás no nosso próprio nome. A gente escuta, as pessoas oram isso, eu declaro aquilo, eu ordeno isso, eu ordeno aquilo. Jesus Cristo está longe dessas palavras. Uma ocasião, alguém tentou expulsar um demônio de alguém que estava contaminado com a força de Satanás, e o demônio se virou para ele e disse o seguinte, eu sei quem Jesus é, e eu conheço Paulo, mas você quem é? Você quem é? E nos dias que nós estamos vivendo, exatamente essas coisas estão acontecendo, as pessoas estão sendo frustradas, as igrejas estão frustrando as pessoas, líderes estão frustrando as pessoas, porque as coisas não acontecem conforme eles diziam que aconteceria. Porque os modelos não são os modelos que eles diziam que aconteceria. E a gente vê coisas exatamente como essa aqui. Paulo, alguém que teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, numa visão, numa aparição, num modelo, foi a primeira coisa que nós falamos na primeira rodada da nossa série, da conversão de Saulo, um encontro especial com Jesus Cristo, que você nunca encontrou alguém na atualidade dizendo que teve o mesmo, e podendo comprovar que teve o mesmo. Talvez dizer, as pessoas dizem qualquer coisa, né? Falar é fácil, né? Falar é fácil. As pessoas dizem qualquer coisa, comprovar se torna um pouco mais difícil. Paulo, então, toma essa decisão de expulsar aquele espírito da vida daquela menina que estava dizendo a verdade. Mas por que ele expulsa? Porque Deus não precisa do demônio. Deus não precisa de Satanás. Deus não precisa da aprovação de Satanás. O texto diz que no mesmo instante, o espírito deixou a menina. No mesmo instante, o espírito deixou a menina. E a minha pergunta para você é o seguinte, e se a vida trouxer decisões difíceis? Decisões difíceis na minha própria vida. Para Paulo, o que ele fez foi analisar a fonte, ele disse o seguinte, não, isso aí está até parecendo verdade, mas quem está por trás dessa coisa é Satanás. Parece verdade, o que ela está dizendo é verdade, mas o problema todo, se você gosta de usar os termos do direito, isso aí já vai gerar jurisprudência. Daqui a pouco, tudo que essa menina vai falar, vai se comprovar como sendo algo de Deus, e o que ela vai falar não é de Deus. E é onde a gente corre risco. É onde a gente corre risco com as nossas vidas, naquilo que nós escutamos, nas coisas que nós acreditamos, quando essas coisas vêm de fontes que não necessariamente são fontes limpas, que são fontes de Jesus Cristo. E algumas horas elas são fontes de demônios. Sabe uma coisa que a gente sempre esquece? Quando a gente convive no ambiente da igreja, eu convivo no ambiente da igreja, eu nasci, meus pais eram líderes em igreja, eu cresci no ambiente da igreja, dei as minhas voltas por onde eu não deveria dar, como quase todas as pessoas fazem, mas louvado seja, bendito seja, engrandecido seja o nome do Senhor, que eu voltei. Mas a gente corre o risco de se acostumar e imaginar que tudo que as pessoas falam na igreja é de Deus. Que tudo que os líderes falam na igreja é de Deus, que tudo que os pastores pregam na igreja é de Deus. Todos nós, eu prego, você que escuta, nós todos que escutamos, nós temos a responsabilidade de conferir na palavra de Deus, se isso é de fato verdade. Porque se fosse qualquer uma outra pessoa que tivesse falado e escrito na palavra de Deus, teria o mesmo poder que tem quaisquer das coisas que Jesus Cristo falou e está escrito na palavra de Deus. Mas foi Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo que fala, Mateus narra isso, Mateus capítulo 7. Jesus diz o seguinte, Mateus escreve, que vai chegar um dia e que algumas pessoas vão chegar na presença de Deus e eles vão falar com Ele, Senhor, no Teu nome nós realizamos milagres. No Teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos sinais, e Deus vai falar com ele, ei, sai daqui, te conheço não, eu não te conheço. E a gente corre o risco de imaginar que tudo que se fala das plataformas das igrejas é realidade. E tem muita palavra do diabo saindo de plataforma de igreja. Tem muita palavra do diabo saindo de lugar onde não deveria estar, porque as pessoas estão dando espaço para Satanás.
E algumas horas a gente escuta esses espaços de Satanás e a gente quer colocar isso como realidade na nossa vida. O que Paulo faz nesse caso aqui? Até parece verdade, mas esse espírito não é do Ospom. Sai dela, sai dela. Nas nossas vidas, nem sempre a gente vai ter como conferir a fonte, nem sempre a gente vai saber qual é a fonte, nem sempre a gente vai ter a mesma oportunidade que Paulo teve, talvez nem sempre a gente vai ter a mesma informação como pano de fundo que o que aquela menina tinha, era um espírito de adivinhação, era um espírito de Pitom, era um espírito que não é o espírito de Deus, nem sempre a gente vai saber. Você só vai saber dependendo de como que a gente analisar todo aquele contexto, todas aquelas coisas, naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus está informando, mas uma coisa que a gente sempre pode fazer é apegue-se sempre ao que é de Deus. Apegue-se sempre ao que é de Deus, esquece aquilo que é humano, esquece aquilo que em algumas horas vai polir a sua mente, vai acariciar o seu coração e vai dizer para você, é isso que você está querendo escutar. Deixa eu falar para você o que você está querendo escutar. E é isso que Satanás vai tentar fazer, porque é isso que ele tem vindo fazendo desde o princípio. Tentar acariciar seu coração, falar para você aquilo que você quer escutar, para você acreditar naquilo. Independente se vai fazer bem ou não para o seu coração, apegue-se sempre àquilo que é de Deus. É uma boa lição para a nossa vida. Quando a vida te trouxer decisões difíceis, se a vida trouxer decisões difíceis, apegue-se sempre àquilo que é de Deus. Mas, Flan, e um exemplo? Um exemplo para o meu dia a dia. Se teria um exemplo para o meu dia a dia, eu teria vários, mas eu poderia trazer um agora para a gente, só para a gente poder pensar e descobrir algumas coisas que podem fazer diferença na nossa vida. Todos nós vivemos num mundo em que as pessoas não têm condições, a não ser que você seja multimilionário, com múltiplos investimentos nas bolsas de valores, no mercado imobiliário, mas a maioria de nós que não tem multimilhões guardados nas contas bancárias, investimento nas bolsas de valores ou no mercado imobiliário, a gente tem que trabalhar pesado. A gente tem que trabalhar pesado, a gente tem que fazer as coisas pesadas. E nem sempre essas coisas chegam para a gente da forma mais natural. E algumas horas os trabalhos ficam difíceis, sim ou não? Algumas horas a gente tem que se voltar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor abra a porta para mim. Eu preciso que o Senhor abra a porta para a minha família, porque eu preciso alimentar a minha família. Isso acontece só com vocês? Ou isso acontece só comigo ou acontece com vocês também? Nós chegamos momentos em que nós, em algumas horas, nos paramos. E de vez em quando nos surgem algumas oportunidades. Eu vou dizer um negócio para você. Se a oportunidade que surgiu na sua vida te atrapalha em alguma forma, de algum modo, em algum momento de servir ao Senhor, eu vou te dizer, essa oportunidade não é do Senhor na sua vida. Mas é a única oportunidade que me surgiu. Eu orei a Deus e apareceu essa daqui. Se ela te atrapalha, servir ao Senhor, ela não é de Deus na sua vida. Deixa eu falar isso de novo para ter certeza que você escutou. Se a oportunidade que te surgiu te atrapalha servir ao Senhor, ela não é de Deus na sua vida. Pode trazer o maior dinheiro que você já ganhou na vida, pode te dar a maior folga que você já teve na vida, pode fazer a sua vida aparentemente ser a mais tranquila que já teve. Se ela te atrapalha servir ao Senhor, ela não é de Deus na sua vida. Ela não é de Deus na sua vida. É uma decisão difícil. Porque se você não for, talvez, para esse trabalho, você não sabe o que vai ser o próximo. E o que importa? Aquele que cuida de você vai continuar cuidando de você. O que cuida de você vai continuar cuidando de você, porque Ele é o Deus que tem todas as coisas. Lembre-se de uma coisa, que toda atitude tem as suas consequências. E algumas horas eu já fiz isso, algumas horas você já fez isso, e algumas horas eu vou correr o risco de fazer isso, porque nós somos humanos, eu sou humano, você é humano, nós somos falhos. Talvez amanhã ou depois você vai tomar uma decisão sabendo que ela é uma decisão difícil, sabendo que ela vai te atrapalhar a servir ao Senhor, mas por alguma razão você está interpretando que aquilo é a melhor coisa que tem para você. E algumas horas a gente até fala assim, porque eu já falei assim, não quero nem saber, eu vou fazer isso agora. Agora, nesse minuto eu vou fazer isso, eu sei o que é certo, mas nesse minuto eu vou fazer isso. Você já tomou essas decisões estúpidas desse jeito? Porque eu já tomei. Eu sei o que é o certo, mas agora, nesse minuto, eu vou fazer isso. Tudo tem suas consequências. Em algumas horas as consequências não vêm em nós. Vem na vida dos nossos filhos, vem na vida dos nossos cônjuges, vem na vida das pessoas que estão à nossa volta, mas as consequências, elas sempre virão. Obviamente, se aquelas pessoas ganhavam dinheiro com o espírito maligno que estava na vida da menina, agora que Paulo expulsou o espírito, a fonte de recursos secou.
E o texto diz para a gente que os chefes dela, os patrões dela, os donos dela, não ficaram satisfeitos com aquilo que aconteceu. Eles levantaram um motim na cidade, falaram, esses homens estão trazendo pensamentos judaicos para a gente, nós somos gregos, a gente não tem nada a ver com isso, isso está nos comprometendo, está nos colocando com dificuldade, levou isso para os tribunais da cidade, eles julgaram que aquela coisa talvez seria melhor, dar um cala-boca naqueles discípulos, dar um cala-boca naquelas pessoas que estavam falando em nome de Jesus Cristo, e eles prendem Paulo. Eles prendem Silas. Eu não sei o que acontece com Lucas, mas ele continua narrando a história, dizendo que Paulo e Silas estavam presos. Talvez Lucas só estava de lado, não tem nada a ver com isso não, só estou anotando as coisas aqui, só estou contando a história, não sei exatamente, não sei o que aconteceu. A Bíblia não diz para a gente o que aconteceu especificamente com Lucas, mas ele continua contando a história, e ele diz o seguinte, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas presos, ele diz, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. E eu fico me imaginando no lugar desses sujeitos. Imagina você está lá durante o dia, você está pregando, você escuta que uma pessoa está ministrando algo que não é de Deus, com o espírito que não é de Deus, você faz o que uma pessoa de Deus faria, expulsa aquele demônio e agora você está preso. Imagina você no lugar de Paulo, muito provavelmente, eu estaria dizendo o seguinte, Senhor, não fique comigo. Tudo que eu estou fazendo é fazer a sua vontade, o seu querer, o seu projeto. Não, mas Paulo e Silas, eles não estavam reclamando. Eles estavam orando e cantando. Orando e cantando. E os outros presos ouvindo. E eles sabiam disso, que aqueles outros presos estavam ouvindo. Deixa eu sair do século I e voltar de novo aqui no 21º. O que você faz quando você se vê em situações parecidas com essa? Chuta o balde, derruba a barraca, quebra a casa, xinga todos os palavrões, até aqueles que não têm escrito nos livros. O que você faz? Reclama de Deus, diz que Ele não é justo com você, faz aquelas perguntas, onde está Deus? Onde está Deus? Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Diversas coisas eu acho interessantes nesse verso, mas uma delas que sempre me chama a atenção, porque é a forma como acontece para a maioria de nós no século 21º. Os grandes milagres de Deus, eles todos têm cara de coisa natural. Deus, Ele poderia simplesmente fazer aquelas correntes, aquelas algemas, aquelas cadeias, caírem das mãos dos discípulos. Ele poderia fazer diversas outras coisas, como Deus já fez no passado, e a gente conhece muitas histórias dessas. Mas para que um terremoto? Para que algo para sacudir em volta? Repare que em algumas horas acontecem coisas com cara de natural na sua volta. Fique de antena ligada, porque pode ser a ação de Deus na sua vida. Fique de antena ligada, porque pode ser a ação de Deus na sua vida. As correntes de todos se soltaram. Obviamente, se é a corrente de todos, as correntes de Paulo se soltaram. As correntes de Silas se soltaram. E o texto continua dizendo que o carcereiro acordou. Isso aí também me chama a atenção. Eu cresci numa cidade que tem muitos prédios que ficam vazios a maior parte do ano. E as pessoas só vão para lá quando chega na época de feriados prolongados, no tempo de férias que são maiores, no verão, é uma cidade turística, tem praia, e as pessoas vão para ali, mas a maioria dos prédios estão vazios. Mas porque um lugar que está vazio, corre o risco de gente invadir, de ladrões entrar e roubar as coisas que estão ali nos apartamentos, praticamente todos vazios, e os prédios, na sua maioria, tem gente que trabalha de vigia na porta. E eu conheço a história de um cidadão que, uma ocasião, ele era crente, um bom crente, e ele estava no trabalho, e no dia seguinte ele falou com o chefe dele, eu acredito que amanhã a gente precisa de reforço, que só uma pessoa para vigiar não vai ser uma coisa boa. Foi por causa de quê? Foi porque na noite passada eu tive um sonho, e Deus me revelou nesse sonho que a gente vai ter um assalto aqui no prédio. E ele mal saiu dali, o patrão só escreveu a nota e mandou ele embora do serviço.
Você deveria estar vigiando se está dormindo, tendo visão. Você deveria estar vigiando se está dormindo. Na hora que você deveria estar vigiando se está dormindo. Eu vou contratar outras pessoas, mas você não vai estar aqui. Porque você deveria estar acordado. O carcereiro com prisioneiros de alto escalão, ele está dormindo. Ele acorda, ele coloca os caras bem guardados, ele coloca eles bem aprisionados, mas ele dorme. Talvez nada acontecia naquela cidade, era uma cidade que estava no meio do nada, talvez não tivesse muitos prisioneiros, mas ele estava dormindo e ele acorda. E quando ele vê, o texto diz, ele vendo as portas abertas, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar. Isso é o que o mundo faz quando está no desespero. Eu não sei mais o que vou fazer, eu não tenho mais uma escapatória. E as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso. Desembainham as suas espadas das mais diferentes possíveis que tem nos dias de hoje e preparam para se matar. Isso é o mundo sem Deus. Isso é o mundo sem Deus. E, infelizmente, essa mesma onda está contagiando supostamente o mundo com Deus. Não se vê, não se via tanto quanto se vê nos dias de hoje, a quantidade de pastores cometendo suicídio. Mas essas pessoas deveriam ser as pessoas que têm a resposta para os problemas do ser humano. A maior frustração das pessoas é quando descobre que o psicólogo deles também tem um psicólogo. A maior frustração das pessoas é descobrir que os problemas sempre aparecem, as circunstâncias são sempre difíceis, as decisões são sempre complicadas, as circunstâncias são adversas, as decisões são sempre difíceis. Mas Deus continua sendo Deus que tem resposta para todas as nossas inquietudes, todos os nossos problemas. Outra decisão difícil para Paulo e Silas. O homem está lá, com a espada desembainhada, e Paulo grita para ele, ei, faça isso não, estamos todos aqui. Talvez seria a oportunidade que ele teria o quê? Um terremoto, as minhas cadeias caíram, as minhas algemas se soltaram, vamos vazar no capinado. Vamos sair, vamos escapulir, é Deus que nos deu um livramento. Mas de vez em quando isso acontece com você, acontece comigo agora aqui no século 21º. Acontecem coisas, elas não são nem tão boas, mas a gente diz, foi Deus que me deu o livramento. É o livramento de Deus, vamos vazar, vamos sair, porque Deus deu esse terremoto para a gente poder escapulir. E se a vida te trouxer decisões difíceis, faça o que Paulo fez, opte sempre pelo bom testemunho. Eles poderiam ter ido embora. Eu não sei te dizer como é que as coisas aconteciam no século I, não, mas a Bíblia traz um tanto de história que, com os discípulos, de uma forma muito especial, que eles estavam presos e miraculosamente, eles foram libertos, eles simplesmente saem da cadeia e vão embora. E eu fico pensando, mas não tem julgamento, não tem nada, ninguém vai atrás deles, os caras são foragidos agora, como que essas coisas acontecem? O primeiro portão eletrônico que existe, está contando na história de Pedro, na Bíblia, que ele estava preso, ele sai da prisão, ele só descobre que ele não estava tendo um sonho, não estava tendo uma visão, quando o portão se abre automaticamente na frente dele, eu não sei se o portão se abre automaticamente na frente dele, ele se vê no meio da cidade, ele descobre que aquilo ali não é um sonho, e ele simplesmente vai para um outro lugar e não volta nada. Eu sempre fico pensando, mas ninguém vai atrás, não tem alguma coisa? Aqui no século 21º, você não sai da cadeia, assim vai andando, não dá, isso não dá certo. Mas Paulo optou pelo bom testemunho. Falou, vamos ficar aqui, porque isso vai trazer uma grande diferença para o reino de Deus. O carcereiro fica encantado com aquela história. E aí, quando ele vê aquela situação, ele pergunta para eles, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Deixa eu te recapitular aqui um pouquinho. Eles foram parar na prisão, fazendo algo que era o que deveria ter sido feito, algo que é certo, agindo em conformidade com aquilo que eles acreditavam de fato ser o que Deus queria, e era o que Deus queria, mas de repente eles estão presos. Mas, de repente, esse carcereiro está com essa pergunta. E é uma grande oportunidade da vida deles. E a resposta que os discípulos dão, a resposta deles, continua sendo certa e de grande valor até os dias de hoje. Eles respondem, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa.
Isso é realidade até os dias de hoje. Para, pensa, repare os da sua casa, repare os da sua família, e a palavra de Deus continua valendo para você. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e todos os da sua casa. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e todos os da sua casa. Crê no Senhor Jesus implica tomar decisões difíceis, que são para que o nome dele cresça. Tomar decisões difíceis para que você continue dando um bom testemunho. Isso é crer nele, porque ele está dizendo isso. Confia nele porque ele tem as respostas para você. Em algumas horas você pode achar que você vai ter as respostas, mas não necessariamente as suas respostas vão coincidir com as dele. Então apegue-se sempre às dele, mesmo que seja a seu contragosto. Mesmo que seja a seu contragosto. Fazer escolhas certas tem os resultados. Olha o resultado que eles têm aqui. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. A Bíblia não dá muitos detalhes para a gente do que acontece nesse meio termo, mas a gente tem todas as histórias no livro dos Atos que falam exatamente para a gente como que as pessoas são batizadas. As pessoas são batizadas quando elas creem em Jesus Cristo. As pessoas são batizadas quando elas creem em Jesus Cristo. A palavra de Paulo, a palavra de Silas, para aquele carcereiro, era que se ele cresce, que ele veria não só a vida dele, mas salva toda a casa dele, e naquela mesma noite toda a casa dele é batizada. Eles creram, eles receberam Jesus Cristo na sua vida e causou uma grande diferença na vida deles. Grandes vitórias são sempre precedidas de grandes desafios. Se você quer enfrentar se você enfrenta grandes desafios, pode saber que muito provavelmente você vai ter grandes vitórias. E se você busca por vitória, sabe que geralmente você vai enfrentar grandes desafios. Mas a coisa boa é que, embora nós iremos enfrentar desafios sempre, nós temos sempre conosco a presença de Jesus Cristo. Nós temos sempre conosco a presença de Jesus Cristo. Como é que essa história começou? Uma moça com o espírito imundo dizendo: esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo e o que eles pregam é de fato o caminho da salvação. Paulo toma uma decisão, que era uma decisão difícil, eles vão parar na cadeia, mas o resultado de eles estar na cadeia é toda uma família, não só marido, mulher e filhos, mas quando a Bíblia diz toda a sua família, na ocasião e no lugar que eles viviam, seus servos, todas as pessoas que trabalham na casa, todos naquela casa salvos, por causa de uma decisão que alguém tomou. Eu acho interessante as histórias que a Bíblia conta e muitas delas, às vezes a gente não consegue entender como que essa coisa começou, situações parecidas com essa. Eu me lembro de uma situação parecida com essa história que acontece aqui com Paulo, com os discípulos. Na história de uma das pessoas, um dos personagens, se é que a gente pode dizer assim, bíblicos, talvez mais conhecidos, e a gente o conhece pelo lugar onde ele foi parar, como escravo. José foi parar no Egito como escravo, a gente conhece a história dele como José do Egito, vendido pelos irmãos dele, os próprios irmãos. Aí você fala, mas irmão faz isso mesmo. Vendido pelos próprios irmãos, como escravo, um menino que tinha uma boa família, tinha uma boa educação, diferente da maioria das pessoas na época em que ele vivia. De repente ele é escravizado, ele vai parar no Egito. Se você conhece a história de José, você conhece detalhes, eu não tenho como te dar detalhes agora, mas de escravo no Egito ele passa a ser governador. E a história dele não é essas histórias de livro de autoajuda. Não sei se vocês já repararam uma coisa de livro de autoajuda. Se você está lendo um livro de gente que era pobre e ficou rico, é difícil, deve ter algum lugar que tem uma página no meio, porque numa página a pessoa é pobre, na outra ele já tem investimento em todo quanto é lugar. Fala, mas o que aconteceu nesse meio que eu não consegui achar esse lugar? A história de José, ele passa por maus bocados, a história inteira, a vida inteira. E de repente ele está numa posição de destaque, e na terra onde morava a família de José, os pais dele, os irmãos dele, eles têm fome, eles vão ao Egito, onde José era governador, e ele tem a oportunidade de ser bênção na vida deles. E eles entram num certo desespero e dizem, mas José,
Depois de tudo isso que nós fizemos com você ainda vai ter misericórdia da gente, você ainda vai ter cuidado com a gente. E ele fala, eu não sou Deus não, gente. Eu não sou Deus não. Eu não sou Deus não, mas Deus age em favor de vocês. E o que José diz para eles é o seguinte, vocês planejaram, Gênesis capítulo 50, verso 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aquilo que o inimigo tenta usar para ser como mal na sua vida, Deus pode transformar em bênção. O que o inimigo usa como mal na sua vida, Deus pode usar para transformar em bênção. Mas isso vai implicar em decisões difíceis, e decisões difíceis de continuar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Decisões difíceis de desafiar em algumas horas informações que são informações de Satanás. Decisões difíceis de não acreditar nos profetas que abrem a boca para dizer em nome de Deus e te falam mentira. Desafiar as palavras que não são palavras de Deus. Eu vou dizer para você, olhe sempre com 2 pitadinhas de sal e um pé para trás quando a gente profetiza coisas na sua vida. O que a palavra de Deus diz para a gente é o seguinte, não despreze as profecias. Escuta tudo. Mas é a palavra do apóstolo Paulo. Ele fala, analise tudo e retenha o que é bom. Analise tudo, retenha o que é bom. Não despreze as profecias, mas não sai acreditando em tudo quanto é coisa não. Porque vai chegar um dia em que pessoas vão estar na presença do Senhor e vão falar, nós profetizamos no teu nome. Nós realizamos milagres no teu nome. Nós expulsamos demônios no teu nome. Ele vai dizer, eu não conheço. Eu não conheço. Você não tem nem a possibilidade e nem a autoridade de julgar a vida de ninguém. Mas Deus julga. O que você tem é a autoridade dada pela palavra de Deus de julgar essas palavras. Incluindo as que eu estou falando agora para você. Se elas são de Deus ou não. Coloca na luz a palavra de Deus. E verifica o que elas são. Se elas são de Deus ou não. Porque as pessoas vão falar muitas coisas. E em algumas horas, é o espírito de Pitom que está na vida deles. E eles estão em cima das plataformas das igrejas. E algumas horas, é o espírito de ganhar dinheiro que vai estar na vida deles. Mas você e eu, nós temos a responsabilidade de analisar todas essas coisas à luz da palavra de Deus, incluindo as coisas que você está escutando agora aqui. Nas decisões difíceis, apegue-se sempre àquilo que é de Deus. Porque elas vão surgir. Elas vão surgir. Pode ser que nesse momento você esteja enfrentando um momento de decisões difíceis na sua vida. Pode ser que neste instante você está passando por um momento que talvez quando você olhou o tema dessa mensagem no nosso boletim, ou no nosso website, ou nas redes sociais de alguma forma, você pensou, eu vou para a igreja hoje e vou aprender a tomar decisões difíceis. Eu espero que você tenha aprendido que as decisões difíceis são tomadas à luz da palavra de Deus, confiando naquilo que Deus tem feito. Mas pode ser que nesse minuto seu coração continue cheio de dúvidas e dizendo, Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer? E Deus é um Deus que nos dá todas as ferramentas para que nós consigamos tomar as decisões mais difíceis da nossa vida. A palavra de Deus nos fala e ela continua sendo verdade quando ela nos diz que Deus não é um Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, mas pode ser que nesse minuto a sua vida esteja confusa. As suas decisões estejam confusas. A realidade que você precisa viver e enfrentar talvez esteja confusa. E eu vou dizer para você, Jesus continua tendo as respostas. E o que a gente pode fazer diante dele, diante do altar do Pai, é clamar, Senhor, eu preciso que o Senhor me ilumine. Senhor, eu preciso que o Senhor de fato diga para mim o que eu tenho que fazer. E Deus é o Deus que vai dizer para você o que você tem que fazer. Deus é o Deus que vai ser claro e dizer para você o que você tem que fazer. Eu não sei se você está enfrentando momentos de tomar uma decisão difícil, mas talvez você esteja. E talvez essa história de hoje, esse tema de hoje, esse pensamento de hoje, pode te ajudar em Deus a chegar à conclusão que você precisa chegar na decisão difícil que você tem para tomar. Nas decisões difíceis que você está tomando. E talvez, se você está nesse momento, eu queria te convidar para a gente poder orar juntos.